Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre a operação da Polícia Federal de busca e apreensão nas empresas e na casa do coach fitness Renato Cariani. E aí na sequência ele já fez um vídeo, publicou nas redes sociais e eu quero assistir com vocês aqui e analisar alguns pontos que brotaram dos debates que ocorreram de ontem para hoje, né? Vamos ouvir juntos aqui Cariani falando sobre a situação e depois debatemos algumas coisas. Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Afinal de contas, está rodando tanta notícia aí, tantas mensagens, e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, aonde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça. Então os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão. Essa empresa, que é uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para minha sócia e para todas as pessoas foi uma surpresa, como foi para você também, mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês. De você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto, tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que... Então, só relembrando aqui que a suspeita é de que uma das empresas da qual o Cariani é sócio estaria desviando um componente químico que é usado para manufaturar crack. E aí a polícia também já se manifestou dizendo que tem evidências robustas de que os sócios sabiam desse desvio e autorizaram esse desvio, possivelmente. Então a questão é que, bem, a investigação está ocorrendo, pode ser que surjam novas evidências, pode ser que surja publicamente também novos dados para a gente compreender aí o papel, se há ou não, né, a participação do Cariani nessas decisões. E aí, como eu falei ontem, é preciso cautela. A gente pode voltar mais adiante para falar sobre a presunção de inocência, porque é um tópico muito debatido também de ontem para hoje, mas o fato é que está acontecendo a investigação e isso veio a público ontem. E aí você tem o Cariani se manifestando dizendo que ele não sabe qual é o teor da denúncia, que ele não sabe qual é o processo que está acontecendo, quais são os aspectos específicos dessa investigação e que ele voltaria caso tivesse mais informações. Mas nesse meio tempo, ele de certo modo, joga a batata quente para a sócia dele, que é uma senhorinha de 70 e poucos anos, ali como menciona, né? Então, assim, no final das contas, vai ser um jogo de empurra-empurra, vai ser um jogo de não sei. É claro, como falei, que a gente não tem aqui de que isso realmente aconteceu, embora a polícia esteja afirmando que eles têm evidências concretas e robustas para levar nesse sentido, né? Então, só deixando claro aqui que é preciso que haja um resultado da investigação, um processo, e que, caso haja um crime, que as pessoas sejam punidas, né? É o que se espera nesse tipo de situação. Bem, deixando essa história da inocência ou não de lado, eu quero abordar um argumento que surgiu de ontem para hoje de muitas pessoas, de muitos fãs, possivelmente do Cariani, dizendo o seguinte, né? Ele já é rico, o Cariani já é rico, já é bem sucedido, por que que ele se envolveria num esquema como esse aí para ganhar merreca, né? Por que que ele se envolveria num esquema de, sabe, desvio de produto químico para fazer droga e aí ganhar, sabe, um valor ínfimo? Esse é um argumento muito ruim e é falacioso, como a gente vai entender hoje aqui, né? Existem duas falácias lógicas relacionadas à riqueza e pobreza. Um deles que é o argumentum ad crumenam, que seria apelo à riqueza. Ou seja, você afirmar que alguém tem razão, que alguém está certo, ou que essa pessoa disse é verdadeiro porque ela é rica.
Ou o contrário, né? Que o argumento dela é incorreto ou é falso porque ela é pobre. Então vamos supor aqui nos casos do Cariani, aqui, né, você afirmar que o Cariani não cometeria esse crime porque ele já é rico, portanto ele é honesto, portanto ele não tem motivação para isso, portanto não faz sentido. Ou, por exemplo, né, ele é rico, logo ele não comete crimes. Então seria um argumento partindo da riqueza. Ou, por exemplo, o contrário, né, que seria ele é pobre, logo ele é mais propenso à criminalidade. Ou ele é pobre, logo ele tem motivação para cometer um crime. Esse é um argumento falacioso porque não há nenhuma relação entre você cometer crimes e ser rico, né? Se for pensar, inclusive, quando se trata de crime que realmente envolve muita grana, geralmente se trata de pessoas que já são ricas ou que já são bem-sucedidas, né? Então, só para pensar num caso bem específico aqui, que foi um escândalo tremendo nos últimos anos, que foi o do Jeffrey Epstein. Era um empresário bilionário que coordenou, que era o chefão, né, vamos dizer assim, de uma rede de exploração sexual de adolescentes. Tem um documentário sobre isso na Netflix que mostra, né, como foi a construção dessa rede e como ele operava. Ele era um cara que vivia numa mansão, ele era um cara, sabe, muito rico, muito poderoso e que explorava adolescentes pobres em Miami e outras cidades para seu próprio prazer. E aí o que acontece é que ele era tão poderoso, tão rico, que ele conseguiu manipular a polícia, ou seja, comprar o apoio da polícia, ou silenciar a polícia, e ao mesmo tempo conseguiu também comprar ou silenciar o próprio judiciário, o próprio sistema judiciário dos Estados Unidos, que durante muito tempo fez vista grossa para o que o Epstein fazia. Até um ponto que o negócio escalou e já não podia mais ignorar. Mas o fato é que era alguém muito rico, muito poderoso e que mesmo assim cometeu um crime sexual. Mas não é apenas esse caso. A gente pode pensar, por exemplo, que crimes fiscais são crimes fiscais, são crimes que dão prisão em muitos países do mundo e são crimes geralmente cometidos por pessoas muito ricas, né? Pessoas que têm de fato muito dinheiro e que querem ficar mais ricas ainda. Então elas vão lá e sonegam o imposto, elas mandam dinheiro para o paraíso fiscal, elas fazem algum esquema para poder evitar pagar imposto. Então isso é um crime que os ricos cometem o tempo todo. Se formos pensar aqui, deve ter trilhões e trilhões de dólares pelo mundo aí em dinheiro não declarado de milionários, de bilionários. Então eles cometem crimes sim. Ser rico não isenta ninguém de cometer crimes fiscais nesse caso, ou crimes comuns também, sei lá, violência contra a mulher, contra a esposa, violência contra outras pessoas, ou seja, uma coisa não tem nenhuma relação com a outra, né? E aí, por outro lado, existe uma outra falácia lógica que seria o oposto dessa, né? Você tem aqui, de um lado, a falácia, né? O argumento ad crumenam, que seria é rico, logo está certo, ou é pobre, logo está errado. E você tem a falácia conhecida como argumentum ad lazzarum, que é se é pobre, logo está certo, ou se é rico, logo está errado. Então, assim, o argumento ad lazzarum parte da premissa que a pobreza é uma virtude ou algum tipo de chancela de conhecimento, né? Então, assim, ele é pobre, logo é honesto. Ele é pobre, logo é trabalhador. Ele é pobre, logo é humilde. E isso não tem nenhuma relação também com pobreza e comportamentos. Ou, por exemplo, ele é rico, logo ele é corrupto. Ele é rico, logo ele não está nem aí para os direitos dos trabalhadores. Então, assim, não tem relação. É falacioso porque você não pode concluir isso a partir da premissa. Então, essas duas falácias lógicas, ad crumenam e ad lazzarum, elas estão relacionadas e têm a ver com ter ou não ter dinheiro e como isso justificaria um comportamento de alguém. No caso do Cariani, supondo que ele tenha cometido esse crime, né, aqui hipoteticamente, supondo que ele tenha cometido esse crime, isso não tem a menor relação com o fato de ele ser rico, bem-sucedido ou não. Ele pode ter feito essas coisas, mesmo sendo bem-sucedido, principalmente porque, pelo que está se dizendo aí, não é merreca o que ele ganharia, ou o que eles ganhariam, né, os sócios dessas empresas ganhariam fazendo esse desvio. Seria coisa aí de milhões de reais. Então não é merreca. Não é R$3.500 por mês, R$5.000 por mês. Estamos falando aqui de muito dinheiro mesmo que pode ter sido oriundo desse tipo de esquema de desvio desses produtos. Então o fato é esse, né? Não é merreca. Mas mesmo se fosse merreca, não quer dizer nada. Pode ser que seja rico e cleptomaníaco, por exemplo, né? O cara pode entrar no mercado, nas lojas americanas, e roubar lá um sonho de valsa. Então não tem relação nenhuma. Como eu falei, eu pretendo talvez voltar amanhã para falar um pouco mais sobre a questão da presunção de inocência, porque isso é muito importante, é um tópico fundamental na questão da justiça, na questão, sabe, da democracia no qual a gente vive, ou seja, vale explorar um pouco esse tópico, porque a gente tem visto aí, de um lado, pessoas tentando defender o Cariani a todo custo, inclusive com argumentos falaciosos, como a gente mostrou aqui, e por outro lado, tem pessoas que já estão julgando e condenando o Cariani
com base nessa reportagem, com base no que veio na mídia, né? E essas duas posições podem estar bastante equivocadas. Então a gente volta em outra ocasião para falar sobre isso, mas eu quero saber como você entende o uso dessas falácias lógicas, tanto o ad Krummenen, apelo à riqueza, quanto o ad Lazarum, apelo à pobreza, no debate público no geral, né? Se você já viu sendo utilizada, como é que você já viu sendo utilizada, porque é muito recorrente entre diferentes grupos, né? Por exemplo, é rico, portanto tem mérito, a casa da meritocracia, ou por exemplo, é rico, portanto é ladrão. Só enriqueceu pisoteando as pessoas, sendo opressor. Ou seja, como é que você entende isso no debate público? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. E para saber mais sobre o uso de falácias lógicas e como evitá-las e reconhecê-las, vou deixar também na descrição desse vídeo aqui o link para o meu livro Como Vencer no Debate Tendo Razão, que é um livro sobre isso, né? Sobre o tópico de debate e também sobre falácias lógicas, erros de raciocínio não intencionais ou intencionais para manipular o debate, né? Então, na descrição aqui, se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.